Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar de um tema bem complexo dentro da doutrina espírita. Nós vamos falar de infidelidade entre casais, também chamada de traição. E essa é uma questão que acontece entre duas pessoas que têm uma ligação muito comum, muito forte. Porque é entre duas pessoas que fizeram um compromisso de estar juntos em matrimônio, de conviverem juntos para a sua evolução espiritual. Então é entre duas pessoas que têm compromissos, não é um acontecimento entre duas pessoas que são inimigas. Então essa questão, ela deve ser analisada dentro da esfera material, como também da esfera espiritual. No mundo, já foi um crime antes, punível pela justiça terrena. Hoje, a justiça terrena não tem uma punição para esse crime ou deslize. Vamos falar sobre isso agora. Por exemplo, no mundo, às vezes a pessoa comete uma traição e ele diz assim, camuflando para si mesmo: foi um deslize. Ou então, simplesmente diz assim: pisei na bola. Tentando falar para si mesmo que não é uma situação complicada. Mas acontece o seguinte: o que seria então a traição? Vamos comparar a traição como você colocar fogo numa fogueira. Colocou fogo nessa fogueira, essa fogueira vai queimar. Mas quando se coloca um fogo, você não sabe até onde esse fogo vai queimar, que proporções ele vai atingir. Existem fogueiras que o fogo ultrapassa os limites da fogueira e acaba prejudicando uma casa, acaba prejudicando todo um quarteirão, uma cidade. Então, a proporção do fogo de uma fogueira, você não tem ideia do quanto esse fogo vai causar de problemas. Então, eu comparo a traição como uma fogueira a qual se ateia um fogo, que pode ser devastador, ou então acabar logo. Bom, nós vamos ver então, é um crime? Perante as leis humanas, já foi um crime, passível de punição pelos juízes, pelas leis de determinados países, e hoje já não é um crime, pelo menos para as leis brasileiras. Mas e aos olhos de Deus? Constitui um crime? Bom, toda violação contra alguma pessoa ou alguém constitui um crime. Mas numa traição, são apenas duas pessoas que estão envolvidas nesse caso? Bom, cada caso é um caso. Existem situações que vão envolver famílias, que vão envolver pessoas que estão ligadas àquelas pessoas que culminaram nesse ato. Então, é algo bem mais complexo do que podemos imaginar. E geralmente tem ligações com as encarnações anteriores. Então vejamos. Duas pessoas que estão juntas para um casamento, um consórcio, elas se encontram numa condição de compromissos espirituais. Existem espíritos ligados a esse compromisso espiritual. Não são apenas duas pessoas que estão ligadas entre si, mas todo um grupo, toda uma família estão ligados nesse compromisso. Filhos que dependem uns dos outros. Então, quando dizemos que estão ligados às encarnações anteriores, é porque não há
nenhuma ligação na Terra que não esteja de acordo com o planejamento espiritual. E os nossos planejamentos, nós podemos aqui na Terra cumprir esses planejamentos ou não. Isso depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Quando nós dizemos que é uma fogueira de grandes proporções que podem tomar, é porque numa situação dessas pode acontecer várias situações. E situações geralmente dramáticas. Situações que envolvem desde crimes passionais, suicídios, situações embaraçosas tanto de um lado quanto do outro. Então somos responsáveis por todas as ações que praticamos durante a nossa existência. E geralmente nesses casos estão envolvidas outras situações. Outras situações como vícios, bebida, mas geralmente o que acontece é o egoísmo que está falando mais alto. Por quê? A pessoa diz assim, não, eu traí por amor. Não, amor é amor. O amor verdadeiro é aquele que vem do Cristo, que fala de amar as criaturas em relação ao ser humano em si. Mas quando se trata de uma traição, o amor não comete crimes. E a traição é um crime aos olhos de Deus e aos olhos da própria consciência daqueles que a praticam. Então não se comete um crime ou uma traição por amor, porque não tem condição de que isso aconteça. Então, a traição é cometida pela paixão e também pelo egoísmo e pela covardia em relação ao parceiro ou parceira que se tenha. Para a gente entender esse assunto, vamos falar um pouquinho de amor e paixão. Bom, o amor, ele é sublime, é capaz de auxiliar, de amparar, de assistir as pessoas que estão conosco, aqueles que se aproximam de nós. Então o amor é o amor cristão, aquele que ama até mesmo a pessoa mais vil, mais abjeta que possa existir na terra. Esse é o amor. Isso pode ser chamado de amor, o amor de mãe. Então esse amor sim, ele pode ser chamado de amor. Mas existe a chamada paixão. Então a paixão é uma coisa boa ou ruim? Então nós vamos aprender com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele questionou os espíritos a respeito desse assunto. Então lá a gente percebe nesse estudo, e fica bem claro, que a paixão é algo que pode ser bom ou ruim. Quer dizer, por paixão você pode cometer crimes. Por exemplo, uma pessoa que torce por um time de futebol. Ele pode agredir outra pessoa só por estar vestido com a camisa de um outro time de futebol. Isso é paixão. E é uma paixão que gera drama, que gera crime. Então essa paixão, ela pode ocorrer negativamente. Mas também existem paixões que ocorrem positivamente. Como é o caso de um artista que gosta de cantar e dedica-se à música. Aí nós dizemos que fulano de tal é apaixonado pela música. Gasta horas e horas trabalhando nesse intento, sem se preocupar com salários, mas pelo simples gosto de estar realizando algo de que gosta. Então isso é uma paixão positiva. Então, pela paixão, o homem pode matar, pode cometer crimes, pode cometer lesões afetivas. Porque no caso da traição, existem pessoas que não estão tão preparadas e podem lesionar-se afetivamente, causando males para 1, 2, 3 reencarnações posteriores. Essa paixão pode levar a pessoa a provocar um caos em outras pessoas, inclusive gerando suicídios
naqueles que estão incautos em relação a algo que possa acontecer em torno de si. Quando dissemos que é uma fogueira que você coloca fogo e não tem condições de avaliar as consequências que podem advir dessa situação, é que podem causar crimes passionais. Verdadeiros dramas podem ocorrer da pessoa tirar a própria vida, tirar a vida de mais pessoas envolvidas na situação, no drama, e vão causar penosos sacrifícios a outros espíritos que dependem de si. Por exemplo, um pai observa a esposa cometendo um crime de traição. Tira a vida do parceiro, da própria esposa, que vai deixar os filhos sem mães. E o pai, por cometer um crime, poderá parar numa prisão. Mesmo que ele não vá à prisão, mas os filhos não terão para com o pai os mesmos olhos que tinha antes dele cometer um crime. Eu não estou falando nem da situação negativa para esse espírito no mundo espiritual. Porque um assassinato cometido tem uma razão, e se a razão foi a traição, então o envolvimento, a complexidade do caso se torna mais grave ainda. Sem contar que o espírito de uma pessoa que assassina, ao chegar no plano espiritual, vai estar atormentado de uma forma muito negativa. E estarão agravados as situações dos espíritos envolvidos para as próximas encarnações. Então, são poucos minutos que acontecem os dramas, mas aquele que está compenetrado do que pode acontecer deve evitar a todo custo uma situação que venha a prejudicar várias pessoas. Então essa é uma fogueira que os danos chegaram longe demais, ultrapassaram os limites da própria fogueira. Então vou contar aqui para vocês uma história contada por André Luiz. Está no livro Ação e Reação. Ildeu e Marcela iriam vir à Terra e se casariam. E como filhos teria um garoto que se chamaria Roberto e duas outras filhas. Mas vamos conhecer esses personagens que estavam se reencarnando para formar essa família. Pai, mãe e 3 filhos. Eram espíritos que já tinham vivido antes em encarnações anteriores. Na encarnação anterior, Ildeu casou-se com Marcela. Mas Ildeu deixou Marcela e arranjou outras companhias. Primeiro, casou-se com uma mulher, que ele a deixou depois e ela foi para o meretrício. Depois deixou essa primeira mulher, que era já a segunda na verdade, e foi casar-se com uma terceira. Essa terceira ele a deixou também e ela acabou indo para a situação de meretrício. Quando ele já estava mais idoso, começaram as enfermidades, lembrou-se do lar e quis retornar para o seu lar. Mas Marcela, vendo-se abandonada, casou-se novamente. Então ela estava casada com aquele que seria seu filho futuro. Ildeu, com ciúmes da primeira mulher, assassinou aquele que era o seu companheiro atual. Chegando no plano espiritual, a situação de Ildeu era uma situação muito complicada, porque além de deixar o lar, levar mais 2 mulheres ao sofrimento e ao meretrício, ele também havia assassinado o marido da primeira mulher. A situação dele era grave em relação a Marcela,
em relação a Roberto e as outras duas mulheres que seriam suas filhas. Então reencarnou, casou-se com Marcela, recebeu no lar Roberto, a quem ele havia assassinado. Então ele foi o assassino, tirando a vida. E agora seria pai, devolvendo a vida a Roberto. E mais duas filhas nasceram no seu lar, que eram aquelas duas almas que ele levou ao sofrimento do meretrício em encarnações passadas e agora comprometia-se a cuidar daquelas 4 almas que foram prejudicadas por ele. Então Deus, que é nosso Pai, nos permite saldar os nossos débitos na atual encarnação. E permitiu essa oportunidade a Eudeu para que ele reparasse a sua situação com essas 4 almas a quem ele era muito devedor. Estava casado, mas continuava leviano. Saía. Encontrou uma alma também libertina e os dois tiveram um caso. Ela era amante dele, chamava-se Mara. Pois bem, a Mara entrou na história. Ele, apaixonado pela jovem Mara, tinha uma certa ojeriza da esposa. Então tinha uma aversão pela esposa. E no lar, ele gostava muito das duas filhinhas, porque já tinham sido companheiras suas no passado. Mas quando ele observava o seu filho Roberto, ele sentia uma aversão pelo filho, tanto que causava danos físicos, batendo no seu filho. E o filho, sempre que o pai brigava com a mãe, ele intercedia em favor da esposa contra o próprio pai. Era uma aversão instintiva que ele tinha do pai, já de encarnações anteriores. Como o pai estava envolvido por espíritos negativos, viciosos, levando ao fracasso, ele teve a ideia, junto com esses espíritos levianos e viciosos que estavam próximos a si, de ter um plano para matar a própria esposa. Matar a esposa, ainda receber seguro de vida da esposa e ainda trazer para o lar aquela jovem que seria, nessa encarnação, a sua amante. Só que a espiritualidade já estava atento a esses pensamentos, porque cada um dos espíritos encarnados tem o seu mérito, e a Marcela tinha méritos espirituais, era um espírito que estava ali para ser aquele espírito que poderia dar auxílio a todos os outros. Então ela tinha créditos com a espiritualidade. E o Deus preparou o seu plano, comprou a arma, levou as crianças para um quarto separado, para que elas pudessem dormir, e quando as crianças já estivessem dormindo, ele iria até o quarto da esposa e simularia que ela cometera um suicídio. E assim ele fez. Mas no momento aprazado, os mentores espirituais intervieram no caso. O mentor espiritual, usando uma das filhas, levou a filha para o plano espiritual, mostrou o quadro que estava acontecendo e, voltando a filha para o corpo, ela, aos sobressaltos, gritou: "Não mate, paizinho! Não mate, paizinho!" E naquele instante, o pai, como petrificado, parou a situação. A filha abraçando e agarrando nas suas pernas, porque ela correra para o local onde estava o pai. Então, a esposa, observando aquela cena, já disse logo:
não se mate, Eudeu. Então Marcela, naquele momento, vendo Eudeu com a arma, não pensou que ele poderia estar querendo matá-la. Mas ela pensou que ele estava cometendo um suicídio. E gritou para ele: não se mate, Eudeu. Não se mate, Eudeu. Ele ficou surpreendido com aquela reação, com aquela situação inusitada que estava acontecendo. E Marcela, que já sabia do caso, disse ela a Eudeu: se é sua vontade separar-se e que não tem nem mais condições de viver nesse lar, então vamos separar. É melhor que você se separe de mim. Eu vou cuidar das filhas, eu vou trabalhar intensamente. É melhor a separação do que vê-lo se matando, do que cometendo um suicídio. Ante aquela situação, Eudeu ficou sem palavras e disse assim: sim, eu já não consigo viver mais nesse lar. E nesse caso, ele saiu de casa e deixou a esposa e as filhas. Novamente, fracassando na sua tarefa de cuidar daquelas almas, foi interrompido um resgate. Foi interrompido um resgate. Então ele teria de futuro que voltar novamente a se comprometer com aquelas almas. Mas poderia acontecer muitas coisas. Marcela, as filhas, o filho poderiam progredir. E aí o mentor espiritual diz assim: aqueles que se atrasam evolutivamente por vontade própria, não pode culpar aqueles que avançam na senda evolutiva. Então, poderia ocorrer muitas situações e Eudeu ficar atrasado espiritualmente, vendo aqueles que ele amava, aqueles que faziam parte da sua existência, estar num grau de felicidade, enquanto ele se atrasava espiritualmente. Porque ele interrompia um resgate. E ao interromper um resgate, era do seu livre-arbítrio, da sua escolha, ele ficando em situação de desvantagem espiritual, na sua evolução espiritual. Contando esse caso, para que você possa entender as situações que podem ocorrer. Esse caso, apenas Eudeu se compromete espiritualmente, colocando a família numa situação de sofrimento e de dor, porque a esposa teria que trabalhar muito, os filhos teriam muitas dificuldades físicas e financeiras, sem a presença de um pai. A situação ficou agravada para todos por uma escolha infeliz daquele espírito que tinha a tarefa de cuidar daquelas almas durante a sua existência na Terra. Quando acontece a infidelidade, aquele parceiro que está sendo traído, logicamente tem débitos do seu passado, porque senão não ocorreria. Aquela pessoa que está traindo está cometendo um crime que vai ter que resgatar mais tarde. É uma situação complexa, porque vai estar gravado na própria consciência daquele que trai essa situação. E a pessoa, quando comete um crime, seja qual ele for, nos fala a respeito desse assunto Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, para que a pessoa possa ficar de consciência tranquila, terá que acontecer duas coisas. Primeiro, o arrependimento. E segundo, a reparação. Não há como se desvencilhar dessa situação sem primeiro acontecer o arrependimento.
Então vou dizer o seguinte, se o arrependimento vier na atual existência, melhor para aquele que traiu. Porque o arrependimento vai fazer com que a pessoa comece a trabalhar pela reparação. Mas se não houve um arrependimento nessa existência e acontecer esse arrependimento futuramente, quando desencarnar, a situação se torna mais complicada. Porque só aí, depois de acontecer o arrependimento, é que virá a reparação. São os casos que a pessoa passa para o mundo espiritual e se encontra em dívida. E o peso se torna grande demais na mente daquele que trai. E ele vai pedir a Deus a oportunidade de reparar aquele mal. Se o parceiro que foi traído já estiver em condições melhores na espiritualidade, terá que reparar em relação a uma terceira pessoa, porque aquele espírito que já está em melhores condições não vai estar junto para participar desse processo. Então, feliz daquele que consegue se arrepender de um ato, seja de traição ou qualquer outro ato, durante a vida na Terra, porque já leva para o plano espiritual uma situação melhor. Vamos contar aqui a história de Cláudio do livro Vida e Sexo. Então Cláudio era pai adotivo de Marina. Cláudio traiu a esposa com a empregada. A esposa não lhe contou que esse filho da empregada era dele, mas ela sabia, e adotou a menina. E a menina então se tornou filha adotiva de Cláudio. Mas ele não sabia que ela era também filha legítima dele. Mas ele, como pai, era daqueles homens que gostava muito de sexo. E ele pensava, em relação à sua filha adotiva, que ele teria direitos de fazer sexo com ela, porque ele que tinha criado ela. Então, e um espírito que estava ligado a ele também o influenciava à bebida, ao vício e ao sexo. Tanto que ele orquestrou um plano para fazer sexo com a própria filha adotiva. Mas a esposa, que ficou sabendo daquela situação, achou por bem que ele deveria saber toda a verdade. Mas quando a filha percebeu que era o próprio pai adotivo que estava querendo ter um caso com ela, ela preferiu se suicidar do que ter aquele caso. Então ela tentou ir à farmácia, comprar um veneno para dar cabo da própria vida, para cometer o suicídio. O farmacêutico, que era um homem já vivido, experienciado, e tendo uma intuição clara do que estava acontecendo, forneceu a ela um remédio que não mataria ela. Ela, pensando que estava tomando veneno, tomou simplesmente um remédio que não tirou a vida dela. Mas ela queria suicidar-se e jogou-se à frente de uma carruagem. Mas acontece que a carruagem não a matou. Ela ficou desacordada, levaram-na para o hospital com vida e ali ela permaneceu durante quase um mês. Cláudio, que soube a verdade, que ela não era a sua filha adotiva, mas sim filha legítima dele, com uma antiga empregada da casa, ele ficou remorseado, arrependido. Nesse caso, o arrependimento veio ainda na própria encarnação. O que aconteceu? Ele ficou junto com ela no hospital, cuidando dela no hospital. Veja bem, agora eu vou falar de um trabalho espírita que acontecia naquele hospital. Então, duas pessoas, um farmacêutico e um homem do comércio, rico comerciante,
foram visitar o hospital justamente naqueles dias que aquela jovem estava hospitalizada. E eles fizeram a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Fizeram preces naquele quarto. Cuidaram daquela jovem. Com um babador limpava as babas daquela jovem. Tanto o farmacêutico como o comerciante da cidade, que era conhecido por ter grandes posses, grandes haveres. Então Cláudio, que ali cuidava da filha, e aqueles dois homens deixaram ali o exemplar de o Evangelho segundo o Espiritismo. E Cláudio começou a questionar: que doutrina é essa que duas pessoas desconhecidas vêm limpar babas de alguém que esteja agonizando? Que espiritismo é esse? E ele questionava. O farmacêutico é compreensível, porque já é um homem que já cuida das pessoas enfermas. Mas esse homem, esse rico comerciante, que doutrina é essa que faz um rico comerciante vir enxugar babas de uma jovem desconhecida, de uma pessoa desconhecida? Que doutrina é essa? Como eles deixaram ali no quarto o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou o Evangelho e começou a folhear, a ler aquelas páginas. E se deteve numa das leituras que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos. Que doutrina é essa? Que tem caridade para com aqueles que cometeram crimes? Ele se sentia naquele instante o maior criminoso. Ele se sentia alguém que tinha feito um grande mal à sua própria filha adotiva. E ele se sentia o pior dos homens. Mas ali estava uma doutrina que consolava aquele que tinha cometido um crime. Caridade para os criminosos é o que falava o Evangelho. Ele começou a interessar. Arrependeu-se do crime que cometera. Ao arrepender-se do crime que cometera, ele começava uma nova vida. Se ele se arrependera do crime e já interessava já na existência a estudar os postulados kardecianos, falar sobre a vida espiritual, mostrando a vida espiritual, ele já adentraria ao mundo espiritual em melhores condições. É claro que ele não deixaria de ter o débito pelo crime que cometera, mas pelo menos já adentraria o mundo espiritual numa situação de melhora pelo arrependimento e pela vontade de reparação do ato. Então eu conto essa história para quê? Para que você saiba do valor de arrepender-se enquanto estamos caminhando na existência física. Mesmo que tenhamos cometido um crime, um ato negativo, nós já adentraremos o mundo espiritual numa situação melhor, porque nossa mente já estará arrependida do mal que fez e já com aquela vontade de reparação. Então isso já faz um grande benefício ao espírito quando adentrar no mundo espiritual, porque já está próximo da sua redenção. Porque qualquer um de nós que cometermos um crime, só estaremos felizes quando estivermos redimidos
dos males que cometemos. Há uma frase bíblica que diz: a cada um segundo as suas obras. Esse ensinamento de Jesus, ele serve tanto para as coisas boas que fazemos, como para aquelas coisas negativas que fazemos na nossa existência. Aqui, quando as pessoas cometem a traição e que um casal, tanto um quanto o outro, comete traição, o pessoal costuma dizer: chumbo trocado não dói. Dói sim. Dói sim, porque a dor é maior para ambos os lados. Porque se nós cortamos um dedo e sentimos dor, é uma dor que passa, é uma dor que sentimos. Basta curar, fazer o curativo do dedo, para de sangrar e logo para de doer. Mas qual dor é mais dolorida? A dor física ou a dor moral? Uma dor moral, ela acontece e não passa tão facilmente. Ela cria situações embaraçosas que podem ficar ali, naquela lesão afetiva, por um dia, por um mês, por um ano, por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Dentro do tema de hoje, da traição, nós vamos falar do perdão das ofensas. O perdão, ele é bom para quem perdoa. Quem perdoa, ele traz em si um remédio que cura a alma, que cura as feridas e que não deixa nem cicatrizes. Esse é o maior remédio contra os males. Porque aquele que se sente magoado começa a sentir esta mágoa e essa mágoa prejudica espiritualmente a alma. Mas na grande maioria das vezes, cria uma lesão espiritual tão grande no perispírito que passa para o corpo físico. Então é comum ver na Terra aqueles que foram magoados, lesionados afetivamente de alguma forma, com o passar do tempo, começaram a ter uma enfermidade chamada câncer. E essa enfermidade vai corroendo e a pessoa desencarna por essa situação. Então é aquela mágoa que traz dentro de si, que se transforma numa lesão espiritual que atinge o próprio corpo físico com o câncer. E a pessoa então desencarna por essa doença, por não conseguir tirar de dentro de si esta mágoa. Então, o perdão é o remédio que cicatriza essa alma. E se acontece um caso dessa forma, como é comum de se ver nos casos de câncer, a pessoa que cometeu o crime será responsável também por essa lesão que levou ao agravamento de uma morte física, de uma enfermidade física irreversível. Irreversível porque não tirou do coração a mágoa e ela perpetuou com o tempo e se transformou numa enfermidade física que levou até o desencarne. Então o perdão tira essa mágoa, tira essa nódoa e não deixa que haja a enfermidade, porque passou, conseguiu vencer a si mesmo, conseguiu vencer as inferioridades que ainda traz na alma. Nós vamos contar também mais uma história. Quando Chico Xavier estava psicografando, Emmanuel chegou perto dele e disse: Chico, assim não dá. Você tem que tirar essa mágoa do seu coração. Não estamos conseguindo
ter essa sintonia para a psicografia. Você tem que tirar essa mágoa do coração que você carrega. Veja o que tinha acontecido com o Chico. O Chico tinha uma cachorra e essa cachorra estava sofrendo muito porque estava doente. A irmã do Chico pensou assim: o Chico sofre muito com essa cachorra, o melhor é eu matar essa cachorra para que ela deixe de sofrer e também o Chico deixe de sofrer. Mas o Chico, sabendo que a irmã dele matara a cachorra, ficou com aquela mágoazinha no coração. Muitas pessoas podem pensar assim: mas isso é algo que acontece naturalmente? Por que isso causou essa mágoa no coração do Chico? Bom, era imperceptível, mas ele sentia pela cachorra quando via a irmã. Emmanuel disse para ele assim: Chico, para acabar essa mágoa, você vai dar um presente para sua irmã, para que você possa tirar essa mágoa do seu coração. Ele sabia que ela queria muito uma máquina de costura, então foi na loja, comprou a máquina de costura em muitas prestações, deu a máquina de costura de presente para a irmã. Quando ele deu a máquina de costura de presente, aquela mágoa saiu do coração dele. Então quer dizer, nós precisamos tirar toda a mágoa de nosso coração. Nós falamos aí da pessoa que comete o crime. E aquele que foi traído? Como que ele vai conseguir vencer, tirar todo esse sofrimento do seu coração? Aquele que foi traído pensar assim: não cometi crime. Aquela que foi traída dizer assim: não cometi crime, então não fiz nada de errado. E eu perdoo de todo o coração qualquer mal que tenham feito contra mim. A mulher que foi traída também dizer: perdoo de todo o coração o mal que tenha sido cometido contra mim. E fazer o melhor possível em favor daquele companheiro. Bom, a questão de ficar juntos ou não após uma traição, essa é outra questão. Para que haja a união entre duas pessoas, é necessário que ambos queiram. Não é uma decisão unilateral, é uma decisão que cabe a duas pessoas. Bom, então se resolverem entre si o casal de permanecerem unidos, deve haver uma sintonia, uma cumplicidade, o perdão verdadeiro para continuarem juntos na estrada evolutiva. E na questão do amor tem um verbo chamado amar. Quando se trata de verbo, verbo é ação. Então amar, todos nós podemos amar. Amor entre casais. Se não há o amor entre casais, deverá haver o amor fraterno. Esse nunca deve deixar de existir. Porque se deixar de existir, perde o sentido. Então nós temos que amar uns aos outros. Bom, se não há amor, tem que haver respeito. Não há como ter uma união cristã se não houver respeito entre os cônjuges. Porque se não houver esse amor, esse respeito, mesmo estando juntos, estarão separados dentro de uma mesma casa. Um casal tem compromissos consigo próprios, como também tem compromisso com aqueles que fazem parte de uma família. E essa família, ela deve ser entendida como filhos e netos. Então, todos os exemplos que um casal oferece à sua família, qualquer situação que aconteça a partir dali, seja com filhos e com netos, todos terão responsabilidade nos acontecimentos futuros com outros que façam algo seguindo o exemplo de um casal.
Então a responsabilidade de um casal é imensa, tanto para si próprios, como para com os filhos, como para os netos e até mesmo para com a sociedade. Quando se trata de um casamento, não adquiriu um bem ou um imóvel. Você foi no cartório, assinou lá os papéis, mas você não tem uma posse. Nem a mulher tem a posse do marido, nem o marido tem a posse da mulher. Os dois fazem compromissos com a própria consciência em relação ao casamento, em relação à vida a dois. Mas não é uma posse que um passa a ter em relação ao outro. Portanto, ninguém é de ninguém. Nós temos que ter o respeito para com as pessoas, assim como temos que ter o respeito para aqueles que vivem juntos. Uma vida a dois, no estágio evolutivo em que nos encontramos, pode não ser uma situação fácil. Pode ser uma situação difícil, porque conviver não é fácil. Que essa situação de convivência a dois não é tão simples. Não é simples para pessoas de uma mesma família, que são irmãs, ou pai e filho, ou mãe e filha, ou mãe e filho. Então imagina conviver matrimonialmente numa mesma residência. Cada pessoa tem a sua maneira de pensar, tem a sua maneira de agir, e geralmente tem controvérsias nessas maneiras de pensar. Então, deve ter uma aceitação, uma compreensão muito grande, uma aceitação da pessoa como ela é, para que haja a vida a dois. Então nós temos que fazer de tudo para não agravar aqueles com quem nós convivemos. Viver de uma forma que nós possamos agradar as pessoas, para não ficarmos sozinhos, porque senão vamos ficar sozinhos. E vamos chegar no mundo dos espíritos, numa situação em que vamos ter poucas pessoas que estarão ligadas a nós. Então nós temos que agradecer a Deus pela família que temos, agradecer a Deus por ter a oportunidade de estarmos convivendo em família. Porque quando chegar o momento de, numa encarnação, estarmos sozinhos e às vezes precisando de ajuda, vamos acabar parando numa situação de desconforto mental, falta de lucidez, e vamos estar nas ruas, sem um lar, sem o conforto de uma cama, sem o conforto de um teto, sem um lugar para retornar. Então temos sim que estar ao lado das pessoas, fazer amizades para não chegar ao ponto de estarmos sozinhos, de passarmos por uma situação de necessidade, sem que tenha alguém que possa nos amparar. Então vamos fazer da nossa parte, agradecer pelas famílias que temos. Então uma família harmonizada é uma conquista que vamos adquirindo ao longo das encarnações. Você pode pensar assim, fulano de tal tem uma família unida, mas se chegou ao ponto de ter essa família unida, foi por luta de estar convivendo juntos para chegar ao ponto de ter essa família unida. Então nós temos que fazer de tudo para manter os laços familiares, os laços de amizade, os laços de respeito. Quem será beneficiado com essas ações seremos nós mesmos. Minha mãe dizia assim, eu vou ensinar meus filhos, vou ensinar meus netos a serem boas pessoas. Ela compreendia que a doutrina espírita é uma doutrina que melhora o ser humano. Então ela dizia assim, vou ensinar meus filhos a serem espíritas, vou ensinar meus netos a serem espíritas, porque essa doutrina ela ajuda com que a gente possa crescer, possa evoluir. E dessa forma, então, se um dia eu voltar a reencarnar na mesma família,
eu vou ter as lições do Espiritismo que vão me dar um curso na minha existência positivamente. Então veja o modo que ela pensava, pensando futuramente, para que a família tivesse estruturada, para que ela, nascendo numa família estruturada, se sentisse confortada. Então, uma família harmonizada é uma conquista, através de uma luta diária para manter essa família harmonizada. Então vamos aproveitar, pedir a Deus em benefício da família que temos, para que cada um possa crescer e evoluir. Mas em relação aos casais que já se separaram, que estão vivendo já em outras casas, você não pode de maneira nenhuma ser inimigo da parceira, e a parceira não pode ser inimigo daquele que foi seu parceiro. Deve ter o respeito, cultivar a harmonia e o equilíbrio, e jamais pensar em crimes passionais que vão levar os problemas para outras encarnações. Que a situação vai se agravar cada vez mais. Se você já está separado, trate com respeito a ex-esposa. Se você já está separada, trate com respeito o ex-esposo. Tenha amizade e jamais pense em odiar, porque isso traz muitos males físicos e espirituais. Lembrem-se que estamos na Terra para progredir. Deus colocou ao nosso lado as almas com quem temos compromissos espirituais. Então, dessa forma, vamos aproveitar esse ensino, procurar entender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, para que a gente possa aproveitar bem a nossa encarnação. Que a nossa conversa de hoje tenha sido positiva, que você tenha compreendido um pouco daquilo que podemos passar da doutrina espírita. Luz e paz para você, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.